Se inscreva em nosso canal de psicologia. O link está na descrição do vídeo. Olá, o que você me diz de uma nação que esteve por mais de 2000 anos sob o domínio estrangeiro, passou por guerras das mais terríveis, sofreu o Holocausto, onde mais de 6 milhões dos seus patriotas foram mortos? Uma nação que sobrevive em meio a uma região árida, desértica, mas mesmo assim é um dos 3 maiores produtores de flores e frutos do mundo. Uma nação, como eu já falei, numa terra seca, árida, deserta, produz cerca de um sistema cantareira por ano. E mais de 80% da água que é consumida naquele país vem do mar. Sim, água dessalinizada do mar. Que você me diria se eu te dissesse que 7 prêmios Nobel, 7 cidadãos laureados com prêmios Nobel nasceram desta nação? E mais, vou te dizer muito mais. É um povo rico, próspero, apesar dos seus muitos reveses que já sofreu. Vamos falar um pouco sobre os segredos desta prosperidade do povo judeu, o segredo deles terem bom êxito em tudo. E eu tenho certeza que esse vídeo irá te ajudar muito. Se você meditar e, sobretudo, colocar em prática alguns princípios que nós iremos te passar aqui, eu tenho certeza que você também vai experimentar um grande sucesso, um bom êxito na tua vida. Preparado então? Vamos lá falar sobre este assunto. Antes disso, gostaria de pedir a você que ajudasse o nosso canal se inscrevendo, ativando o sininho para ser avisado quando nós postarmos esses vídeos úteis para você e compartilhando esse vídeo com outros e também dando seu joinha, o seu like, ok? Isso é muito importante para o nosso canal, isso nos incentiva a produzirmos cada vez mais bons conteúdos para você, ok? Fico agradecido. Deus te abençoe por isso. Seja bem-vindo ao nosso canal Plenitude Net. Eu sou o pastor Jonas Siqueira. Realmente eu quero te alertar sobre um fato. Diariamente, nós fazemos cerca de 800 a 1.200 escolhas. Isto mesmo. Todos os dias, tomamos cerca de 800 a 1.200 escolhas. Todos os dias. Já pensou? E o segredo do sucesso é nada mais, nada menos do que fazermos as escolhas corretas na nossa vida. Fazermos mais escolhas certas do que escolhas erradas. E para fazermos escolhas certas na nossa vida, nós precisamos ter sabedoria. Então, se eu colocasse no topo de um dos segredos, de um dos maiores segredos da nação de Israel, o principal segredo, eu diria que é a sabedoria. Sabedoria que esteve presente na vida dos seus primeiros reis, principalmente Davi, Salomão. Salomão se destacou pela sua sabedoria e eu tenho certeza que esse foi um grande trunfo. A nação já começou indo bem através de bons reis que souberam buscar em Deus, na palavra de Deus, a sabedoria. E no livro de Provérbios, escrito pelo próprio rei Salomão, existe algumas palavras que nos falam a respeito da sabedoria. A primeira delas, no capítulo 3, versículos 13 a 14, diz assim: Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. E também no livro de Provérbios, capítulo 24, versículos 3 a 5, está escrito assim, olha só: Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. E ainda no mesmo livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 16, está escrito assim: De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Então, queridos, se a sabedoria é um dos pontos chaves para que nós venhamos fazer escolhas corretas, para termos sucesso, é necessário fazermos escolhas corretas. Eu diria que tanto para obter sabedoria e ter bom êxito, é necessário também nós termos bons conselheiros, ouvirmos bons conselhos. E, sobretudo, o conselho da palavra de Deus é essencial para a nossa vida. Salomão, um dos primeiros reis da nação de Israel, ele teve esse privilégio. Primeiramente, ele obteve bons conselhos do seu pai Davi. Foi o rei predecessor
que orientou ele ainda muito jovem. E ele teve ainda outros bons conselheiros na sua corte, que certamente o ajudaram, o auxiliaram a ter escolhas corretas, porque ele ainda era muito imaturo. E nós temos na Bíblia, a palavra de Deus, um livro de conselhos para nós. Podemos obter bons conselhos na palavra, que era essencial para que todo rei da nação tivesse bom êxito. Lá nos livros da lei, Deus falou a Moisés que quando a nação tivesse um rei, era necessário que esse rei tivesse uma cópia da lei, e nessa cópia da lei ele pudesse meditar todos os dias da sua vida, para que ele tivesse um bom reinado. Então a nação de Israel já começa por aí, com uma boa raiz, um bom começo. Reis que tiveram orientação, bons conselhos na palavra, e assim obtinham sabedoria para dirigir aquela nação, aquele grande povo. E a Bíblia tem algumas palavras sobre os conselhos, que é útil nós lermos e meditarmos. Vamos lá. A primeira delas se encontra também no livro escrito pelo sábio Salomão, capítulo 11, versículo 14, que nos diz: sem diretrizes a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. E também no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 22, está escrito assim, olha só: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. E no mesmo livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 6, está escrito o seguinte, olha só: quem sai à guerra precisa de orientação e com muitos conselheiros se obtém a vitória. E um outro fator preponderante no êxito, no sucesso da nação de Israel, está com certeza ligado à questão das alianças. Desde os primórdios da história da nação de Israel, nós percebemos pelos relatos bíblicos que quando os reis faziam alianças erradas, alianças que não eram segundo a direção de Deus, a tendência era a nação ir mal, ir à ruína. Mas todas as vezes que os seus reis fizeram boas alianças, alianças corretas, eles obtiveram sucesso. E a Bíblia, a palavra de Deus, tem para nós palavras incisivas com relação às alianças. Primeiramente, vamos ver no próprio livro ou nos próprios livros escritos pelo sábio Salomão, palavras a respeito de alianças. Primeiramente, ainda no livro de Provérbios, escrito por Salomão. Lá no capítulo 25, versículo 19, está escrito assim: como dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Então, olha aí, o próprio sábio Salomão, ele já dizia: na hora da dificuldade não adianta nos associarmos ou confiarmos no hipócrita. Isso será para nós como um dente quebrado ou um pé deslocado. Não vai servir para nada. E ainda, num outro livro escrito pelo próprio Salomão, livro de Eclesiastes, o capítulo 4, versículos 9 a 10, está escrito o seguinte: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Então, nos momentos de dificuldade, nos momentos de necessidade, é sempre bom nós termos quem nos ajude, quem nos auxilie, pessoas a quem nós podemos obter socorro. Mas é necessário que nós também façamos escolhas certas com relação às companhias. A quem nós iremos nos associar? A quem nós pediremos socorro? A quem nós pediremos que nos auxilie? E ainda no mesmo livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12, olha só o que está escrito: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E associado a esse fator de fazermos alianças corretas na vida, está também ligado a questão de selecionarmos as companhias na nossa vida. Com relação a isto, o
apóstolo Paulo, ele tem um conselho a nos dar. Olha só. Na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, está escrito o seguinte: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. E no Salmo 1, versículos 1 a 3, está escrito o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Olha aí, a Bíblia que está dizendo que a pessoa que não anda segundo o conselho dos homens maus, mas tem o seu prazer na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite, seguindo os conselhos da palavra de Deus, essa pessoa, em tudo que ela fizer, ela vai prosperar. Então sigamos aí o conselho da palavra de Deus. Essa dica é importantíssima para nós. E ainda no livro escrito pelo sábio Salomão, no capítulo 13, versículo 20, está escrito que aquele que anda com sábios se tornará cada vez mais sábio. E outro segredo para termos bom êxito na vida, isto nós vemos espelhado na nação de Israel, é a integridade e a honestidade. Há um ditado que diz que o mundo é dos espertos, mas não. Na verdade, o mundo é dos íntegros, das pessoas honestas, daqueles que não passam os outros para trás, daqueles que respeitam o seu próximo, o seu semelhante. E também, no livro de Provérbios, escrito pelo próprio Salomão, nós temos uma palavra com relação a isto. Provérbios 13, 11, que nos diz: o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Então olha só, que importante essa palavra, né? Dinheiro ganho com desonestidade se esvai, se acaba, se vai, se perde. Mas aquilo que se ganha aos poucos, pouco a pouco, vai aumentando e aumentando cada vez mais. É o melhor investimento. A honestidade, usar de honestidade e integridade nos negócios, nos relacionamentos, em tudo. E olha só o que diz ainda a Bíblia, desta feita no livro do profeta Isaías. Isaías 61:8, que nos diz: porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei aliança eterna. E em Jeremias, no livro do profeta Jeremias 22:13, está escrito assim: ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário. Então vocês percebem aí que um dos segredos para o bom êxito, a prosperidade, irmos bem na vida, está em sermos íntegros, honestos em tudo, tá bom? Então guarde aí com você e vamos para o próximo segredo, a próxima chave. E um outro bom êxito do sucesso dos judeus, do bom êxito da nação de Israel, está ligado à questão do trabalho. Trabalho é essencial, trabalho realizado com diligência, com esforço. Alguém já disse que o segredo do sucesso consiste em 90% de transpiração, 10% de inspiração. E a Bíblia tem conselhos para nós com relação ao trabalho diligente, ao trabalho realizado com esforço. Primeiramente, também no livro de Provérbios, escrito pelo sábio Salomão, no capítulo 6, versículos 9 a 11, está escrito o seguinte: até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado.
Olha só os conselhos da palavra de Deus com relação ao trabalho. E ainda no mesmo livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 24, está escrito o seguinte: as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Então tá aí, mais do que provado que o trabalho diligente, o trabalho realizado com esforço, ele traz bom êxito, ele traz sucesso. Então aprendamos aí com a sabedoria do povo de Israel. E um outro segredo para o bom êxito, a prosperidade, ser bem-sucedido em tudo, ainda no livro escrito pelo próprio Salomão, capítulo 22, versículo 3, diz respeito ao planejamento, a fazer estratégias corretas. Sim, capítulo 22, versículo 3 do livro de Provérbios está escrito o seguinte: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Então, se quisermos ter bom êxito em tudo, sermos bem-sucedidos, precisamos, além de utilizar a sabedoria, além de nós fazermos escolhas corretas, buscarmos bons conselheiros, sermos íntegros, honestos em tudo, andarmos nas companhias corretas, fazermos tudo com um trabalho diligente, precisamos também realizar tudo com planejamento e estratégia. Sim, planejamento e estratégia é muito importante para que tenhamos bom êxito. E no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus Cristo também ressaltou isto quando falou sobre a importância de termos esse método de bom planejamento em tudo o que nós formos fazer. Está escrito assim no Evangelho, nas palavras do Senhor Jesus Cristo, que ficaram registradas no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 14, versículo 28, que nos diz: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? É claro que aqui o Senhor Jesus Cristo estava falando a respeito do preço do discipulado, do seguir a Ele, de tomar a sua cruz e seguir a Ele dia após dia. Mas essa palavra nós também podemos e devemos aplicá-la em tudo que nós formos realizar. Tudo nós devemos traçar uma estratégia, nós devemos traçar planos, nós devemos fazer os preparativos para que tudo ocorra bem e para que nós possamos ter bom êxito, para que nós possamos ser bem-sucedidos em tudo. Mas não adianta nada termos um bom planejamento, nós traçarmos boas estratégias, se nós não tivermos a ação. Sim, não adianta nós termos uma boa ideia e não colocarmos ela em prática. Sabemos que a maioria das invenções que beneficiaram o mundo vieram de lá, da nação de Israel. Isso mesmo, por incrível que pareça, né? Quantas bênçãos sobre este povo, né? Tudo isso nós podemos aprender com eles. Então, além de termos boas estratégias, bom planejamento, precisamos também ter ação. E a Bíblia também nos fala sobre ação. Vejamos, no mesmo livro de Provérbios, capítulo 14, 23, olha só o que está escrito: todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. E ainda no mesmo livro escrito pelo sábio Salomão, Provérbios, isso mesmo, Provérbios, capítulo, quanta sabedoria no livro de Provérbios, hein? E no capítulo 20, versículo 4, olha só o que está escrito: o preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Então está aí, olha só, boas estratégias, bons planos, ação, mas aliado a tudo isso, é necessário, é essencial termos perseverança, perseverarmos em tudo. Quantas vezes, hein? A nação de Israel perseverou, mesmo apesar de todos os revés. E daquela nação pequenina, é bom lembrar que o território da nação de Israel compreende mais ou menos o tamanho do nosso estado do Sergipe, aqui no Brasil. Nação pequenina. Quanto sucesso, quanto bom êxito, e nós podemos aprender com este povo. Então, no capítulo 24, versículo 10, também do livro escrito pelo sábio Salomão, olha o que diz a respeito da ação.
Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Então, mesmo naqueles dias mais difíceis, naqueles tempos mais cruéis, persevere, siga em frente, enfrentando todos os obstáculos, perigos, dificuldades, e assim certamente você terá bom êxito. No dicionário chinês, a palavra crise é formada pela junção de dois vocábulos, perigo e oportunidade. Então, sempre quando você se deparar com um perigo no seu caminho, com uma dificuldade, lembre-se que também aí, junto com o perigo, a dificuldade, está uma oportunidade. Não se esqueça disso, ok? Ainda no livro de Provérbios, palavra com relação à perseverança. Provérbios 24:16, olha o que o sábio Salomão escreveu. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. E agora, com relação a um dos últimos segredos da prosperidade, do bom êxito do povo judeu que eu quero lhes falar, diz respeito à generosidade. Isso mesmo, está enganado quem pensa que aquele que doa muito, dá muito, ele acaba se empobrecendo. É ao contrário, quanto mais a pessoa doa, quanto mais a pessoa é generosa, mais ela enriquece. A ciência mostra e comprova que os doadores estão no topo da pirâmide do enriquecimento. Isso mesmo. As maiores instituições filantrópicas foram fundadas por bilionários, pessoas ricas. E as pessoas ricas, os bilionários, eles doam não porque são ricos, mas porque certamente sempre tiveram este hábito de doarem, de darem, e assim foram enriquecendo cada vez mais. A Bíblia tem alguns conselhos a respeito da generosidade e eu quero lhes falar. Ainda no livro da sabedoria do sábio Salomão, capítulo 11, versículo 24 e 25, isso mesmo, Provérbios 24 e 25, olha só o que diz. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E ainda no mesmo livro do sábio Salomão, capítulo 28, versículo 8, olha só o que está escrito. Quem aumenta sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para algum outro, que será bondoso com os pobres. E esta questão da generosidade está enraizada na história do povo de Israel. Desde o tempo da lei, lá no livro de Deuteronômio, já havia uma prescrição com relação à generosidade. Deus instruiu o seu povo da seguinte forma. Olha só o que está escrito em Deuteronômio 15, 7. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando, não endureçam o coração nem fechem a mão para com o seu irmão pobre. Ao contrário, tenham mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Tá aí. E dentro dessa questão da generosidade, ou dentro desse item generosidade, eu não poderia deixar de falar-lhes de um hábito que é primordial e decisivo na questão da prosperidade do povo judeu. É o hábito deles darem o dízimo de tudo que a terra produz, de tudo o que eles têm como rendimento do seu trabalho. Isso é o mandamento da Bíblia, que eles observam à risca. Em Levíticos, capítulo de número 27, no versículo 30, está escrito assim: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. E ainda um outro texto que nós podemos destacar aqui, no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 14, no versículo de número 22, está escrito: separem o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente. Isto é um mandamento que eles observam à risca, e nós podemos daí concluir que isto é decisivo na questão da prosperidade dele. A Bíblia tem ricas promessas para aqueles que cumprem fielmente os mandamentos divinos, preceitos divinos, e com certeza as bênçãos dos céus virão.
nós temos ainda no livro do profeta Malaquias a seguinte palavra, o seguinte mandamento, em Malaquias 3:10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam, se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Enquanto muitos questionam este assunto chamado dízimo, a prática do dízimo e tal, os judeus, o povo de Israel, não questionam isto. Eles obedecem esse mandamento divino à risca e são prósperos. Sobre eles está a bênção do Senhor e cumpre-se aquela promessa que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos faz aqui agora, na Nova Aliança, no Novo Testamento, para aqueles que pensam que esse dever da contribuição dos dízimos é só para o Antigo Testamento. Na Nova Aliança, Jesus ratificou este mandamento e ainda acrescentou uma promessa. Vejamos, Lucas 6,38, que nos diz: deem e lhes será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então está aí, nós falamos sobre 10 segredos do bom êxito, do sucesso do povo de Israel, e que são também segredos que nós podemos aplicar, podemos e devemos aplicar na nossa vida para que possamos ir bem em tudo. Vamos recapitular quais são esses 10 segredos? Vamos lá. Primeiro, sabedoria. Segundo, bons conselhos. Terceiro, alianças corretas. Quarto, selecionar nossas companhias. Quinto, honestidade e integridade. Sexto, trabalho com esforço e diligência. 7. Planejamento e estratégias corretas. 8. Ação. 9. Perseverança. 10. Generosidade. Tá aí, eu tenho certeza, se você aplicar esses princípios na tua vida, você terá bom êxito, sucesso em tudo quanto fizer, e tudo certamente prosperará na tua vida. Então vamos lá? Ação, e vamos em frente. Amém? Eu sou o pastor Jonas Siqueira, me colocando à sua disposição, deixando meu WhatsApp aí na descrição do vídeo, para te orientar em tudo aquilo que você precisar, ok? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber notificações todas as vezes que nós postarmos esses vídeos úteis para você. E se gostou, compartilhe esse vídeo, dê aí o seu joinha, o seu like, para que ele venha aí alcançar mais pessoas, ok? Forte abraço e até o próximo vídeo.